Queridos, nós chegamos aqui no nosso LLG com muita alegria, com a presença da professora Cristina. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Já te conheço quantos anos? Nossa, acho que 10 10 anos. E que tem sido bastante para conhecer a pessoa que você é, porque o que a pessoa diz pode ser uma coisa e o que a pessoa é outra. E eu tenho te conhecido e por isso estou te trazendo aqui no LLG para você falar para os nossos seguidores das suas experiências e especialmente hoje sobre qual é o endereço do céu, qual é o caminho do céu, como a pessoa pode alcançar o céu, o que é o céu, porque muitos estão perguntando isso. Então, Cristina, gostaria que você primeiro falasse seu nome, as formações que você tem, que te dá autoridade para estar aqui hoje no LLG. Bom dia. Então, meu nome é Cristina Sena e eu sou escritora, sou professora de escola bíblica e fiz teologia. E eu sou, assim, apaixonada pela Bíblia, né? É o meu livro favorito, realmente. Eu passo a maior parte do meu dia estudando a Bíblia, ou estou escrevendo, ou estou lendo, ou estou interpretando, alguma coisa eu estou fazendo. E eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, né? Em razão do dia de hoje, como eu falei com você, né? Porque nós estamos no dia de finados, né? E uma amiga minha ontem me perguntou isso, né? Olha só. Ontem ela perguntou assim para mim, por que a gente morre? Para que viver Deus... para sempre, né? Para que Deus criou a gente, criar para morrer? Era melhor não criar, porque criou para depois morrer. Aí eu comecei a conversar a respeito do assunto, né? Que eu conversei com você. Eu acho que é interessante a gente conversar, porque hoje muitas pessoas estão realmente debruçadas sobre essa questão, porque todos nós temos amigos ou parentes que já foram, né? E é um dia que a gente acaba lembrando deles mesmo que você não vá lá, mas você pensa na pessoa. E aí vem sempre esse sentimento, né? Por que será que a gente tem que morrer? Qual o motivo? É muito importante que nós tenhamos essa oportunidade hoje, porque nós não sabemos, né, pastor Mateus, quando isso pode ser cortado, né? Da gente falar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente estuda. E é muito bom ter você como amiga, porque você só acrescenta e soma na nossa vida, na minha vida. Muito obrigada. E você compartilhando isso é muito bom, além do que você já faz, que você tem uma live diariamente. Quantas vezes você faz a live, lê a Bíblia? Toda noite, né? Toda noite eu faço... Está fazendo a leitura anual da Bíblia. Isso é importantíssimo. Eu leio a Bíblia todo dia eu leio 4 capítulos da Bíblia. Isso no Facebook? No Facebook, no Instagram, no TikTok. No YouTube também? YouTube, nas 4 plataformas. E é uma coisa que dá trabalho, né? A pessoa pensa que é só fazer assim, mas quem trabalha sabe que é o trabalho que dá, né? E alguém já comentou com você que tenha assistido? Tem umas pessoas, a maioria assiste e não comenta, né? As pessoas têm muito medo, né? Hoje em dia, de se expor, né? Eu não sei bem qual é o problema, mas enfim, a minha, assim, vamos dizer, a que seria a minha missão seria ler a Bíblia todo dia e eu faço o resumo da Bíblia de cada capítulo para estar em 2 minutos. Cada capítulo em 2 minutos. Porque as pessoas não têm tempo, não têm paciência. Tudo hoje em dia é muito rápido. E hoje tudo é rápido. Então não dá. Então eu faço Então eu tenho o trabalho de fazer aquele resumo, depois gravar, né? Depois editar e depois postar. Se a pessoa vai ver, tem vídeos que alcançam 1.500 visualizações, tem vídeos que alcançam 2. É uma coisa que não tem explicação, né? Mas, enfim, o meu trabalho é fazer o que eu tenho que fazer. Isso mesmo, eu não estou em busca de likes, né? Eu estou em busca de divulgar a palavra, que é o que Deus mandou eu fazer. Então, isso é um chamado, né, Cristina? Um chamado que é muito trabalhoso. Mas nós vamos começar aqui, Cristina, eu gostaria que você começasse a falar do início, né, do Gênesis, por exemplo, que Deus criou o homem, igual você disse que a pessoa comentou. Para que Deus fez se depois ia morrer, né? Então, que essa pergunta sobre Deus fez o homem e o homem não ia morrer, né? O homem não ia morrer. Então, a gente começa com o livro de Eclesiastes, né? Que foi escrito pelo rei Salomão.
que ele diz, eu botei aqui no Eclesiastes 3:11, tudo Deus fez formoso no seu tempo e pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só. Então, esse é o texto base, né? Nós temos esse desejo de viver eternamente, porque Deus colocou esse desejo no nosso coração. Verdade, né? Era a árvore da vida que estava no Jardim do Éden, é isso. Né? A árvore da vida, no Antigo Testamento, eles falam árvore da vida, mas é vida eterna. No Novo Testamento fala eterna, né? Coloca lá eterna, só fala a vida. mas lá só fala a vida. Então, quando ele fala, faça isso que você vai ter vida, é vida eterna. Que era a árvore que estava lá, que nós tínhamos a vida eterna até a desobediência. Então, o que aconteceu? Por que a gente, né, tem que morrer? Quando Deus falou para o homem, ele falou, você pode comer tudo que está aqui. Você só não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore que você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. Ele não sabia o que era morrer, né? Mas foi isso que Deus fez. E no meio do jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a ciência, né? E tinha a árvore da vida, liberada, para que a pessoa pudesse, o homem podia comer, porque ele estava liberado para comer aquele fruto da árvore da vida. Então, quando Satã vem, né, através da serpente, e convence a Eva a comer, e ela come, e o homem come, e eles desobedecem, o que teria que acontecer? Eles tinham que morrer. Porque Deus falou, se você comer, você vai morrer. Mas eles não morreram. Eles continuaram lá, né? Eles ficaram lá. Mas o que Deus fez? Deu todas aquelas maldições para a terra, para a mulher, e o homem tinha que trabalhar, e você vai virar pó. Aí ele falou, agora você foi feito do pó, você vai voltar a ser pó. Eu até passei aqui agora no cemitério, e lá na porta do cemitério está escrito assim, revertério tum, revertério locutum, né? Eu não sei bem latim. Vai voltar para o lugar onde você né? Onde você é. Tá lá escrito na porta do cemitério. Tá bem escrito lá. Aí ele falou, você vai virar a ser pó. E o que Deus fez? Ele expulsou o ser humano do paraíso. O que é isso? O que é expulsar o ser humano do paraíso? É expulsar da presença de Deus. Porque na minha opinião, né? Certo. Paraíso, presença de Deus, Jardim do Éden, Terra Prometida, é tudo a mesma coisa. Entendeu? É a presença de Deus, que alguns chamam de Shekinah. Então, Deus expulsou. E quando você é expulso da presença de Deus, Deus é a fonte da vida. Você está longe da vida. E quando você está longe da vida, você está morto. Porque você só tem vida quando você está colado com a vida. Se você está separado, porque a expulsão é uma separação. Por isso que Deus fala em Isaías, os seus pecados que causam separação entre nós, né? O pecado causou separação entre o ser humano e Deus. E essa separação representa a morte. E o que Deus fez também quando botou ele para fora? Botou um anjo tomando conta da árvore da vida. Por quê? Porque se o homem, naquela condição de pecador, de separado, comesse do fruto da árvore da vida, ele ia eternamente continuar naquela condição. Desobediente. Desobediente, sem poder... Tudo de ruim, né? Daquela situação que ele estava, naquela situação, né? Até aí Deus então fez um plano de salvação do homem, né? Que a gente pode falar isso mais tarde. E aí o que aconteceu? A gente vive nessa situação até voltar. Os judeus, eles entendem que nós estamos num exílio. Que quando você sai da presença de Deus, né, no caso do paraíso, e fica sem Deus, né, você está exilado. Você está desterrado. Você não está na sua terra, na sua pátria. E o Paulo fala isso, né, no Novo Testamento. Ele fala, a nossa terra não é aqui. Não é nossa pátria, não é nossa né? pátria. Nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria celestial, que é Jerusalém celestial.
Mas a nossa pátria realmente é a presença de Deus. Então, quando você sai de lá e vem para cá, fica longe de Deus, você está desterrado, você está no exílio. E quando Deus faz toda aquela situação lá do Egito, que foi uma situação real, que aconteceu de verdade, e Deus prometeu a Abraão a terra prometida, só que Deus, quando fala para ele não dá, né? Ele não fala assim, olha, você vai para tal lugar assim, tantos quilômetros daqui, você vai chegar lá. Ele falou, você vai. Você vai, sem saber onde é, pela pé. E é o que acontece com a gente, né, Leni? É o que a nossa vida é assim, a gente não sabe para onde que a gente vai. A gente vai. Vai indo, até o dia que Deus falou, é aqui, parou, chegou, morreu, aí deu. Então, o que aconteceu? Abraão saiu, né, em busca, como nós saímos também em busca da terra prometida. Porque existe esse vazio, né? As pessoas chamam, é o vazio de Deus, que você tenta preencher de alguma forma. Você tenta preencher, algumas pessoas tentam preencher com drogas, outras pessoas tentam preencher com trabalho, outros com sexo, cada um com dinheiro. Cada pessoa que não conhece Deus, que não tem esse acesso, né, que não conheceu, não chegou ainda a ter um encontro com Deus, ela vai tentar preencher esse vazio causado por essa separação com alguma coisa. E aí, né, o que é, voltando com o assunto, né, por que é que a gente tem que morrer? A gente tem que morrer porque Deus disse que a gente ia morrer se a gente desobedecesse. Nós podemos, Cristina, trazer a presença de Deus, vamos dizer assim, o céu para o nosso coração, assim, porque existe, quando a pessoa conhece Jesus, a pessoa se batiza, e o batismo é um símbolo de morte, né? De morte para o mundo, né? E depois, então, igual quando Jesus batizou, veio o Espírito em forma corpórea de pomba sobre Jesus, né? Depois do batismo. Podíamos considerar que nós possamos anteceder essa paz através, assim, de morrer para o mundo, igual Paulo falou. Mas aí fica difícil, assim, fazer uma coisa didaticamente, porque a pessoa tem que ter um entendimento maior da parte teológica. Mas vamos tentar ser bem simples, né? Aí, quando você está separado de Deus, você está longe de Deus, Jesus diz que você está morto. Porque, lembra aquela parte que o rapaz chega para ele e fala, eu quero te seguir. Aí Jesus fala assim, mas eu primeiro preciso sepultar meu pai. Aí Jesus fala, não, desde que os mortos sepultem os mortos. Isso é sério. Aí a pessoa não consegue entender muito bem, como assim, morto sepultar morto? Ele está falando o quê? Você que está morto, a pessoa, né, que está morta espiritualmente, que são aqueles que não têm Jesus no momento, eles é que vão cuidar de quem está morto mesmo, né? E o rapaz, ele falou assim, não, eu quero seguir. Aí depois que você resolveu esse problema, agora você vai me seguir. Na verdade, o que Deus queria, o que Jesus estava falando, você larga tudo para lá e me segue. A sua missão não será essa. Agora a sua missão é ir, porque ele nem fala me segue, fala ir, vai e prega o reino de Deus. Mas eu não quero sair do pensamento. Senão a gente espalha muito. Na verdade, vamos voltar aqui. O que é a morte? Quando Jesus vem, ele vem para nos resgatar da morte, do império da morte causado pelo Satã. E como que ele faz isso? Morrendo no nosso lugar. Porque Deus falou que nós tínhamos que morrer. Se comer, vai morrer. Nós não morremos. O que ele fez? Vou providenciar alguém que vai morrer. Eu vou morrer no seu lugar. Porque aí que vem a história que a pessoa falou, né? Se ele matasse o ser humano ali naquela hora, acabou. Não ia ter humanidade. Não ia ter humanidade. E aí, o que ele queria ter alguém para Deus interagir. Né? Porque Deus é amor. A pessoa que tem amor, ela quer dar amor. Ela quer dar, ela quer presentear, ela quer interagir, ela quer receber. E aí acabou, fiz um ser humano, aí agora eu vou ter que acabar com ele. Aí eu vou ficar na mesma coisa que eu estava. Então, não, vou criar um plano que eu mesma vou morrer. Por quê? O ser humano em si, ele não tem condição de ele próprio se salvar. Né? Ele próprio fazer o resgate dele mesmo. Ele mesmo resolver o problema dele, porque ele está na condição de pecador. Então, eu, como pecador, eu não tenho condição de fazer nada por mim mesma para chegar de novo diante de Deus. É ele que tem que fazer. Né? E aí ele fez. Ele veio, né, como Jesus,
tomou o corpo humano e foi lá e morreu. A morte que eu tinha que morrer, que você tinha que morrer, ele morreu. Então, agora, o que ele falou? Nós que estamos juntos com ele, como ele ressuscitou para uma vida nova, nós também ressuscitamos, né? E o batismo nada mais é que uma cerimônia simbólica daquilo, né? A imersão. Essa cerimônia de batismo já é uma coisa tradicional no judaísmo, de purificação. Era uma cerimônia de purificação que eles fazem até hoje no mikveh, que é uma piscininha que tem dentro de cada... Israel, eu vi. Cada sinagoga tem aquela piscininha que serve para quê? Para a purificação das mulheres, como elas fazem, né, no Antigo Testamento, né, depois das regras, né, da menstruação. O homem que quer se banhar toda manhã, quer se purificar para orar, né, os Hassidim, aqueles que são mais devotos. E quando tem uma conversão, alguém se converte ao judaísmo, ele faz essa purificação. E era uma purificação do corpo, da carne, né? Tinha várias, lá em Levítico, em Números, várias situações que, se você está com lepra, você tem que fazer isso e vai lá e se banha na água. Se você está com não sei o que lá, você está com sêmen, não sei de quê, aí você vai lá e se banha na água. Era uma purificação do corpo. O que o João Batista fez? Ele modificou a interpretação da cerimônia. Ele fez com que essa cerimônia fosse da alma. Em vez de você se mergulhar para se purificar no corpo, você vai mergulhar para purificar a alma. O significado é o mesmo. Quando você mergulha, porque tudo vem da água. Tudo vem da água. Então, você não pode entrar de novo na barreira, como o Nicodemos perguntou, né? Você não vai entrar de novo na barreira, mas você pode entrar na água. Você entra na água, você sai novamente, você é uma nova criatura. É um novo nascimento, né? Aquele pessoa que você era está morto, foi embora, e aquela pessoa que ressurge é outra pessoa. O batismo, por isso que ele representa a morte também. Mas o que eu quero voltar? Então, quando Jesus morre e ressuscita, e você está com ele, você também tem essa possibilidade de voltar à vida e voltar à presença de Deus. Tanto que no hebraico a palavra para você voltar para Deus é techuvá. Techuvá. Porque o verbo é chuve, né? De voltar. Techuvá é retorno. Então você vai retornar para Deus. Que lindo. Que ele traduz como arrependimento, né? Quando Jesus fala arrepender-se, o arrependimento é techuvá. Mas tem um detalhe interessante nessa palavra, que o techuvá, ele na realidade, significa voltar para a resposta. Ai, meu Deus! Fiquei muito tempo querendo entender isso, tá? Voltar para a resposta. Eu vi uma moça judia falando um dia, uma artista famosa, uma dessas famosas aí, americanas. E aí ela que falou isso, que era voltar para a resposta. E eu fiquei pensando, falei, como assim voltar para a resposta? Que resposta? Aí eu fiquei pensando, bom, se você vai voltar para Deus, a resposta está relacionada com Deus. Aí eu falei, qual foi? Porque Deus fez uma pergunta para Adão, né? Quando ele chegou naquela hora da viração do dia, que era o crepúsculo, para falar com ele, como ele fazia todos os dias, ele não estava lá. Saiu da presença. Ele estava escondido. Oh, meu Deus. Ele estava escondido, porque ele estava com medo. O medo vem da desobediência, porque quando ele não era desobediente, ele não tinha medo. O medo é porque você desobedeceu. Ele se escondeu. Aí Deus perguntou, onde é que você está? Foi a primeira pergunta. Aí ele responde. O que ele responde? Eu me escondi, que eu tive medo. Aí Deus pergunta, mas porque eu estou nu. Ele fala, porque eu estou nu. Nu moralmente, né? Como um marginal que pega, ou ele se esconde, né? Porque ele se sente nu, porque a pessoa está vendo que ele fez a coisa errada. Aí Deus falou, quem é que disse para você que você está nu? Você, por acaso, me desobedeceu? Você fez o que eu falei para você não fazer? E qual foi a resposta? Qual foi a resposta que ele deu? O homem.
A mulher que tu me deste, ela me enganou e eu comi. Ela me deu do fruto e eu comi. Botou a culpa na mulher e a mulher botou a culpa na serpente. Quando você se arrepende e aceita Jesus, né? Aceita a oferta de Deus, que é voltar para Ele, o que a gente aprende, né? Que nos ensinam, que a gente deve fazer? Pedir perdão e dizer que nunca mais vai fazer, né? Você fala, Senhor, eu peço perdão por tudo que eu fiz de errado e prometo que não vou fazer mais. É isso. Basicamente, né? Você pede perdão pelo que você fez de errado e... A pessoa, o arrependido, ele tem que ter consciência de que errou, né? Porque não é só uma repetição, né? Não, ele vai entender que ele fez a coisa errada, vai cair em si e vai falar, eu peço perdão. Aí quando você... O que o Adão tinha que falar? O que ele tinha que falar? Isso. Eu pequei, me arrependo. Deus perguntou, você fez a coisa errada? Ele ia falar, fiz. Mas eu peço perdão. Não é isso que o filho pródigo fez? Vem pedir perdão, me perdoa, eu quero até ser um empregado. E o pai aceitou ele todo de braços abertos, né? Porque Deus está disposto, Ele é amor, Ele está doido para resgatar a gente. Eu acho lindo, né, a história de amor de Deus com a gente. Nossa, eu acho a coisa mais linda. Aí o que acontece? O homem, em vez de falar isso, ele não passou a culpa para a mulher. Ele, quer dizer, não aceitou a responsabilidade da coisa errada que ele tinha feito. Então, quando você se converte, né? O que você faz? Senhor, me perdoa. Eu fiz um monte de coisa errada. Eu não sabia que eu estava fazendo coisa errada. Peço que o Senhor me perdoe. E Deus perdoa. Fim, acabou, zerou. Você é uma nova criatura. Você se batiza, voltou, é outra pessoa. Como é que você vai voltar a resposta? É assim. Você vai chegar de novo, Deus vai te perguntar, você fez a coisa errada? Aí você vai responder o quê? Fiz. Me perdoa. Me perdoa. Entendeu? Então, isso que é o verdadeiro arrependimento, que se chama em hebraico de techuvá. E aí isso se transforma num ato, que é o ato que a gente falou do batismo, que é uma prova desse arrependimento que já aconteceu no coração. Isso. E depois vem a morte física, realmente, né? Que é a transformação para a pessoa viver... Agora, voltando ao tema da morte. O que acontece? O que é a morte na Bíblia? Na Bíblia, o que é a morte? Primeiro, a separação de Deus, né? Segundo, é um sono. A morte é um sono. Jesus tratava a morte como um sono? É um sono. Desde o Antigo Testamento, quando você começa a ler, você vai ler o livro de Reis, o livro das Crônicas, fulano de tal foi dormir com seus pais. Dormiu no Senhor. Foi dormir com seus pais. Todo mundo morria e ia dormir com seus pais. Não sei onde que ele dorme com os pais, mas todo mundo ia dormir com seus pais. Para dormir com os pais. E quando Jesus vem, ele fala tanto da menina, que ele ressuscita, né? Que ela está dormindo, e fala do Lázaro, né? O Lázaro ele não está morto, ele está dormindo. E aí ele chama o Lázaro. Mas a gente sabe, a pessoa que está dormindo, ela não ouve. Né? A pessoa que está morta não ouve, né? Não ouve. Mas o Lázaro diferenciou antes de dormir, ele está morto. Ele não está morto, ele estava dizendo do espiritual, né? E ele está dormindo. Porque Lázaro era amigo de Jesus, né? Ele não está morto, mas ele está dormindo. Mas ele, quando ele falou dormindo, falou morte. De morte, materialmente, como nós conhecemos. Como nós conhecemos. Nós conhecemos a morte assim, né? Vai o espírito e a alma, e fica o corpo, e o corpo se decompõe, né? Mas ele, na alma, a alma está dormindo. Os judeus, eles têm uma oração que eles fazem todos os dias de manhã quando eles acordam, é a bênção quando acorda. Eles agradecem a Deus porque devolveu a alma. Então essa alma, ela vai para algum lugar quando você dorme. Para onde que ela vai, a gente não sabe. Mas ela vai para algum lugar. E a mesma coisa deve acontecer quando a gente morre, né? Aí ela vai para algum lugar, mas ninguém sabe onde que ela vai. No Antigo Testamento, ela ia para o Sheol. Que o Sheol, na realidade, seria assim, o lugar onde todos os mortos vão. Bom ou ruim? Lugar dos mortos. Mansão dos mortos, cova. O Sheol serve para todo mundo.
Quando traduziram para o grego, no Novo Testamento, o céu virou inferno. Por quê? Porque em oposição a céu. Porque céu é onde Deus está. A presença de Deus. A presença de Deus. Céu é a presença de Deus. Então, ou você está no céu, na presença de Deus, ou você está longe de Deus, no inferno. Agora, se o inferno tem fogo, tem bichinho, tem o capeta, isso aí ninguém sabe. Quer dizer, não sei como é que é, nem quero saber. Mas, tem um monte de gente aí que diz que vai lá e volta, Quer né? dizer, ausente da presença de Deus, né? Quando você não está na presença de Deus, você está no inferno. Porque você está morto. Tem muita gente aí, nesse nível de inferno. Você está morto. Então, vamos dizer, você teologicamente está no inferno. Só que a pessoa, a gente, né, nós aprendemos na nossa cultura que é um local. Mas não é um local assim. Eu não vejo como um local. O local. É um tempo espiritual, é uma situação espiritual. É uma situação de vida. Porque muitas pessoas falam assim, minha vida está no inferno. Realmente, minha vida é um inferno. Porque o que ela está vivendo é tão distante da presença de Deus, né? O sofrimento é tão grande. Em geral, né? As pessoas que falam isso estão longe de Deus. Longe lógico. Porque é muito difícil uma pessoa que tem relacionamento com Deus vai dizer isso. Falar uma frase dessa. Muito difícil, dificilmente vai falar isso, né? Pode falar, tô triste, tô chateada. Quando você evangeliza, você fala de Jesus para as pessoas geralmente se abrem e dizem, minha vida está no inferno. Então, a gente fala sobre o novo nascimento, sobre a presença de Deus, só que com a morte física, isso torna bem palpável, né? Bem palpável, porque você faz um enterro, faz um sepultamento. Né? Mas aí, por exemplo, a pessoa que falou, né? Mas para que a gente morre? Para que nasce se vai morrer? Vai morrer? Não, porque Deus não criou a gente para morrer, né? Deus criou a gente para viver eternamente. Né? Inclusive, tem algumas pesquisas já dizendo que pode viver 200 anos. Segundo as pesquisas aí, não sei, no Japão, que pode viver 200 anos. Mas isso, pra gente, a gente sabe que... Porque se morre. Não vai passar do 120, porque Deus estabeleceu 120. E também a gente sabe que o que nos interessa é ir para o céu. Para a glória, quem conhece Jesus. Porque até a pessoa que não conhece o Evangelho, chega uma época que ela se cansa, né? Como diz a Escritura, depois de 70 tudo é canseiro e enfado. Em contraposição também que fala que na velhice serão viçosos e florescentes. Então, uma palavra canseiro e enfado é para um tipo de pessoa, viçosos e florescentes para outra pessoa. Nós somos viçosos e florescentes. Mesmo na velhice dará frutos. A presença de Deus, que traz esse vício, que faz justamente a que faz a diferença. É o que faz a diferença. E aí, tudo bem. Aí eu sei que eu morro, já sei que eu vou morrer, tal. E qual é a solução? O que eu posso fazer para, vamos dizer assim, mudar essa situação? Aceitar Jesus. Ter a vida eterna. Né? Que é a solução que Deus criou para a gente, para a morte. Jesus é a solução para a morte. A palavra fala, por um homem entrou a morte e por um homem entrou a vida eterna. Né? Então, você tem que aceitar o que esse homem falou. Se você aceita que esse homem, Jesus, falou que ele é a palavra de Deus, que ele é a vida para você, eu concordo com isso, você resolveu o seu problema. Você não vai morrer, você já tem a vida. Porque eu até escrevi aqui, porque ele falou, quem ouve a minha palavra, João 5,24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Já passou. Que maravilha. Pois isso é maravilhoso, né? Já passou. Não é um futuro, não. Você já passou, você já tem a vida eterna. Estamos vivenciando a vida eterna. Você já está. Quando perguntar, lembra que Jesus falou assim, o reino de Deus não é um local que você aponta. Olha ali o reino de Deus. Olha, ele está ali. Não, porque ele está em você. Oh, glória. Ele está em você. Então, por que ele está em você? Porque é a presença de Deus. Ou você tem a presença de Deus em você, e você tem o reino de Deus, e você tem o reino dos céus, e você tem o paraíso, e você tem o céu. Já temos isso. Você já tem aqui na terra. Aqui na terra. Porque também Jesus também falou isso, olha.
Não há quem me siga, né? Deixe pai, mãe, todo mundo, e que não multiplique muito mais aqui e no mundo por vir. No mundo por vir. Nos dois. Tem duas Aqui, situações. ele sempre fala, aqui e no mundo por vir. Quer dizer que tem um mundo por vir, é muito melhor, a presença de Deus muito mais acentuada. O mundo por vir a gente não sabe, né? Como é que é, mas aqui a gente sabe. Tem certeza. Então, aí vem aquela outra questão. Mas tudo bem. Agora tudo bem, eu já sei que eu tô vivo, tudo, mas e os problemas? Eu tenho cheio de problema, eu tenho problema, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Bom, aí tudo vai no crescimento da sua vida espiritual, porque aí você nasceu de novo, né? Quando você aceita Jesus, você nasce novamente, você é um bebezinho. E você vai crescendo, vai amadurecendo, e vai aprendendo, vai a conhecer a Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais vida você tem. Porque ele é a fonte de água. Você imagina um jardim. Eu tenho um jardim, né? Então, quando não tinha água, o jardim, eu chegava lá, que eu vou lá uma vez por mês, estava todo murcho. Entendeu? Assim, sem graça. Sem água não pode viver. Não tem como. Planta. Não tem como. Aí eu botei irrigação no jardim todo. Cara, eu cheguei agora a última vez. As árvores estavam lindas, tudo verde, cheio de vida. Água, por causa da água. Nossa. Então, ele é a fonte de água viva, né? Então, quando você bebe dessa fonte todos os dias, você tem mais vida. Você fica mais forte botar um exemplo da planta. A planta fica mais forte contra as pragas, porque praga sempre vai ter, né? Tem cochonilha, tem pulgão, tem não sei o que lá, tem a lagarta, mas se a planta é forte, ela resiste. É muito difícil, mas se a planta é fraquinha, tem que fazer o quê? Botar agrotóxico. É como a gente. Se a gente é forte, é igualzinho, cara. Quando você começa a lidar com a agricultura... Por isso Jesus deu um exemplo, as flores... porque a sociedade daquela época era eminentemente agrícola, né? Então, quando você começa a mexer com a agricultura, você começa a entender as coisas que Jesus falava, né? E começa a fazer as comparações. Realmente... Você observa isso, mano. A planta que tem muita água, ela tem vida, ela é linda e ela é mais forte e ela cresce mais viçosa, né? Mais bonita, fica linda. A pessoa não precisa necessariamente ser rica, né? Se ela tem um relacionamento com Deus, assim, de ler a Bíblia todo dia, um pouquinho, de se expor à palavra, quanto mais, porque a palavra é a água, né? Água viva, água de vida, que é água de vida. Quanto mais você se expõe à palavra, mais bonita você fica. Mais alegre. Mais vida, mais alegre, mais forte, né? Para enfrentar todas as dificuldades. Além do que a palavra vai dando a direção para tudo que a gente tem. Além de você ter mais sabedoria, porque quando você se expõe à palavra todo dia, cada dia a gente sabe, né? A gente que lê a Bíblia sabe que cada dia você já leu aquilo várias vezes, mas chega um dia que ele bate diferente. Há uma frase diferente que você não viu. Por exemplo, ontem, voltando à história da morte, eu estava lendo assim, no original do grego, a passagem onde Jesus vai para o monte da transfiguração. E ele leva o João, ele leva o Pedro, João e Tiago, né? E o Pedro fala, vamos fazer aqui, tal. E aí aparece junto dele Elias e Moisés. E aí está escrito assim, eles estavam conversando e estavam conversando para ele sobre a partida dele. Só que no original não é partida da palavra que está escrito Êxodo. Êxodo é o quê? Êxodo. O Êxodo? Uma viagem, né? Êxodo. O que é o Êxodo? É aquilo que aconteceu com o povo judeu. É sair da escravidão, do mundo de escravidão, e ir para a terra prometida, que é o mundo de liberdade de vida. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos na escravidão desse mundo, que é o mundo corrompido. Nós estamos no exilado da nossa terra. E quando nós voltamos para a terra prometida, que é Deus. Por isso que ela está dentro de nós. Entendeu? E aí, quando ele fala Êxodo, ele fala assim, Jesus está saindo dessa terra e voltando para o Pai. E ele fala explicitamente isso. Eu estou voltando para o Pai. Ele fala explicitamente essa frase,
né? Eu vou para o meu pai. E vocês também depois vão para o meu pai. Depois vocês vão também. Vocês também vão depois. E vocês conhecem o caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando você começa a entender essas coisas, Renê, cara, é impossível a pessoa ficar apaixonada. Não é impossível. É impossível. Deus é apaixonante também. Né, você fica. Aí, quando você vê o amor de Deus com Israel, tudo que, como ele fala como um marido fala de uma mulher que ele é apaixonado pela mulher, e a mulher larga ele, trai ele, e ele fala, mas eu quero você, eu te amo a si mesmo. Nossa, ele faz com a gente. Então, qual é a mensagem para a pessoa, né, que está com dificuldade, assim? Eu tenho uma amiga, coitada, ela não aceitou a morte do marido dela, morreu tem uns 3 meses, não aceitou, é difícil. Sofrendo. Assim, é muito difícil isso. Eu sempre que eu também levei anos para conseguir assimilar, né, a morte do meu marido. A pessoa está, né, por que tem que morrer? Por que tem que morrer? Né? Quando você entende, né, o plano de salvação de Deus, você se conforma um pouco mais, né? Você se conforma. É necessário, né? A pessoa que perde um ente querido e não tem Deus, cara, é muito difícil. É muito difícil. Essa minha amiga, ela ia assim, à missa, mas ela não tem Deus. Entendeu? Era uma coisa formalizada, era tipo um hábito, né? Ela era católica cultural. Nós todos nascemos católicos, né? Então, ela é católica cultural. Ela não tem intimidade com Deus. E se você não tem intimidade com Deus, é muito difícil você superar esse momento. Então, é muito importante que a pessoa tenha uma intimidade com Deus, né? Através de Jesus, lendo a Bíblia todo dia, enfim. Na religião que Deus colocá-la. E ter esse entendimento, né, que hoje você está separado, né? A morte é a separação, mas nós vamos nos reunir, porque Jesus prometeu, né? Nos reunir com Ele. Ele prometeu que Ele vai voltar para buscar a gente, né? Para levar a gente para ficar com Ele eternamente. E até Ele falou, eu quero que onde eu estou, vocês também estejam perto, junto comigo. No mesmo, eu acho assim, que nós chamamos de invisibilidade, para nós, que na glória não tem invisibilidade, né? Isso aí, eu não sei como é que vai ser essa história. Mas um vai ver o outro, porque Jesus, eu quero que vocês estejam comigo, assim como eu me sento no trono do meu Pai, vocês também... A palavra diz que a gente vai sentar, que nós vamos julgar anjos. Tem 2 fases, a vida tem 2 fases, a eterna tem 2 fases, na carne e fora dela. A palavra diz que nós vamos julgar os anjos, né? Já pensou? E tem... Por exemplo, ontem eu vi, é isso que eu queria falar, uma palavra que eu nunca tinha visto, que tem anjos escolhidos. Além de anjo, ele é escolhido. Eu não sabia que tinha anjos escolhidos, anjos eleitos, está no livro de Timóteo. Anjos eleitos. Não sabia, para mim só tinha aqueles anjos perdidos e os outros anjos que viviam, assim, sei lá como, são né? Eleitos. Mas eleito significa que Deus escolheu. Tremendo. Né? Mas isso aí já fica para outra situação, a história dos escolhidos, né? Já fica pra Mas então, voltando à solução da questão da morte, qual é a solução? É a crer em Jesus. Porque é o que ele falou. Quem ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado. Condenado por quê? Porque desobedeceu. Né? Porque todos desobedecemos, todos nós, não tem jeito, né? Você pode não matar, não roubar, mas você mente, você desobedece seu pai. Você vai cair em algum daqueles 10 mandamentos, você vai cair. Então não tem escapatória. Todos nós somos desobedientes, todos nós precisamos né, do perdão de Deus. E ele fala, você não vai ser condenado, mas já passou da morte para a vida. Então isso também nos dá muita, assim, conforta, né, o nosso coração quando a gente está num momento de perda, né, de alguém. E Paulo também fala, né, não quero que vocês fiquem tristes como aqueles que não têm Deus. Né, pessoal, mas que sabe que nós vamos todos estar juntos, né? Então, um dia todos nós vamos estar juntos, aqueles que somos de Deus. Então, a coisa que é a mais básica e que é a mais certa você tem que aceitar Jesus. O caminho é esse, né? Não tem outro, né? Porque, na verdade, assim, quando Deus fala, não faça isso, que senão você vai morrer. Aí o diabo vem e fala, não, você não vai morrer coisa nenhuma, né? Tá fazendo igual fez com Eva lá. Não, o diabo fala, não, você não vai morrer, não, ele está implicitamente dizendo assim, Deus está mentindo. O diabo falou isso, e o homem acredita.
no diabo. Então ele acha que o diabo é que está falando a verdade. Então Deus tem que chegar e falar assim, quem fala a verdade sou eu. O diabo é pai da mentira. Isso que ele falou, eu sou a verdade. Por isso que ele vem e fala, eu é que sou a verdade. Você está vendo? Eu vim aqui para mostrar para você a verdade, sou eu. É a minha palavra que é a verdade, não é a palavra dele. Mas você tem que entender isso. Uma guerra, né? E é uma coisa na mente, né? Especialmente na mente, que é onde nós somos mais atacados, né? No nosso pensamento, na nossa forma de reagir, enfim, é isso aí. Não, mas é muito, muito importante que você falou, porque todos aqueles que, né, a quem chegar essa mensagem vai ter uma resposta. Como você não vai ter medo da morte, vai entender, aceitar, né? Que é recebendo Jesus Cristo como Salvador, né? Porque depois de Jesus, pronto, só tem a vida eterna, já começa a vida eterna. E que vai ter duas fases, você vai ficar um tempo ainda na carne e depois fora dela, e receber um outro corpo, como, né, o apóstolo Paulo falou, e viver para sempre com Deus, né? É a nossa esperança, a bendita esperança que a gente tem. Essa é a nossa esperança de glória, né? Que a gente vai ficar com ele, que realmente deve ser um espetáculo. Eu tenho um amigo meu que ele é ateu, e ele outro dia falou para mim assim, eu não quero ir para o céu, não. Eu não quero ir para o céu. Falou assim para mim. E toda vez que ele me vê, ele quer entrar em debate, né? Eu não quero ir para o céu, não, porque o céu deve ser muito chato. E meus amigos também não vão estar no céu. Eu falei, não, meu filho, olha só. O céu é onde Deus está. Se você acha que onde Deus está é chato, engano, o que é que eu vou falar para você? Não tenho o que falar. A primeira pessoa tem que querer mesmo, né? Como é que pode imaginar que onde Deus está é chato? Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti, quando orar com uma pessoa, pedir Deus para operar na vontade da pessoa e expulsar toda a obra maligna da vontade, da mente. A pessoa tem que sentir vontade, interesse em conhecer. Eu sei que muitas pessoas estão interessadas, tanto que eles procuram nas religiões, né, em várias religiões, trocam de religião, procurando essa paz que só aquele que encontra Jesus tem. Eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso LLG, vou chamá-la outras vezes, né? E quero dizer a todos que a Cristina, ela é escritora, né? Eu trouxe até um livro dela que ela escreveu, que é Judaísmo e Cristianismo, a Revelação. Eu gostei de A Revelação. Então, a Cristina é teóloga, né? E embora seja uma pessoa muito simples, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande das Escrituras. E ela escreveu também um livro de dieta que eu ia mostrar para vocês, mas uma missionária da África esteve aqui, quis, então ela deu de presente. E você tem esse livro na livraria? Tem como adquirir? Não, porque já tem bastante tempo, né? E acabou, tem poucos livros ainda em casa. Precisamos colocar isso na internet. Mas eu vou colocar. Porque é muito, muito interessante. Esse é meu, que ela me deu de presente. E eu li, não é um livro que você vai ler uma vez, né? Não é nem uma propaganda que ela nem tem para vender, mas assim, para falar para vocês, quem está falando, né, nessa hora com vocês é uma pessoa estudiosa das Escrituras, né, que busca, e também a Cristina, ela lidera um coral infantil, nós vamos fazer aqui um dia, né, um coral infantil que canta em hebraico. Eu quero com isso, por que nós estamos aqui através das redes sociais, trazendo pessoas para falar sobre isso? É porque muitos já desanimaram e deixaram o ministério, e Deus tem tanta coisa para revelar, tem tanta coisa para você fazer. Cristina encontrou, né, no estudo da Palavra de Deus uma maneira também de nos ajudar. Muito obrigada, Cristina, que Deus te abençoe, que sua live seja conhecida para as pessoas ouvirem o texto bíblico todo dia. Amém. E que possa alcançar muitos corações e que suas crianças que você dirige o coral sejam grandemente abençoadas e que tenham você sempre na lembrança. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Acabou. 44, certinho. Depois, se você quiser me dar suas redes, tá, eu coloco. Tá, eu vou te dar. Muito bom, porque alcançou o objetivo, falar de Jesus. Porque quando a pessoa fala sobre morte, a pessoa, o que é isso? Vamos ver como é que é a morte, o que é isso, né? Isso até que deu certo, né? Foi bom, Cristina. Saiu e bom. Agora, a gente tem que falar outras